Guilherme. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para o segundo quadrimestre de 2019, a respeito das ata da audiência pública do segundo quadrimestre. Nesse momento, convidamos o senhor Carlos Alberto Fechner para usar a tribuna e fazer a explanação. Boa noite. Então, estamos reunidos aqui em atendimento aqui à Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que no seu artigo 9º, parágrafo 4º, diz que no final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará avaliação e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente. Essa comissão é a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Então, é por isso que estamos reunidos aqui para falar do segundo quadrimestre. Começando pelas receitas. Temos aqui um demonstrativo da distribuição das receitas correntes e de capital. As receitas correntes são compostas pelas seguintes receitas: tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços e as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinadas a atender despesas correntes. Então, aqui são as despesas que o município recebe nessas categorias para gastar em despesas correntes. As receitas de capital resultam da efetivação das operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimo, transferência de capital e outras receitas de capital. Ou seja, aqui são as receitas de investimentos que a Prefeitura poderia estar recebendo. Alienação de bens é venda de patrimônio dela, de bens móveis e imóveis. Operação de crédito é quando o município vai buscar um financiamento junto a uma instituição financeira. Amortização de empréstimo é muito raro, quando o município empresta recurso e depois recebe a amortização disso, mas isso é muito difícil de ocorrer. Transferências de capital são as transferências feitas pelos governos estadual, federal, ao município, para atender despesas de capital. Vem como receita de investimento e gasta-se em investimento também. Esse primeiro quadrinho aqui, ele demonstra, a primeira coluna ali, a categoria econômica da receita, corrente e capital. O segundo quadro aqui, ele demonstra as metas orçamentárias. Aquilo que se previu para ser arrecadado em receita corrente e capital. O terceiro quadro, a terceira coluna aí, é um demonstrativo do que arrecadou até o segundo quadrimestre de 2018. A próxima coluna demonstra o que arrecadou até o segundo quadrimestre de 2019. E aqui, a última coluna aí é o percentual entre o valor arrecadado até o quadrimestre atual com a meta estabelecida no orçamento. Ou seja, as receitas correntes a meta dela é arrecadar 26.881.500. A arrecadação até o segundo quadrimestre foi arrecadado 17.299.204,19, que correspondeu a 64,35%. E assim é com a receita de capital, mesma interpretação, e no seu total. A meta orçamentária no orçamento é arrecadar entre as duas receitas, corrente e capital, 29.719.398. Arrecadou até o segundo quadrimestre, 18.305.635,09, que correspondeu a 61,59% da meta estabelecida para ser arrecadada. Aqui no próximo quadro,
ele demonstra a receita por natureza. Ela vai dizer o que é a receita corrente, quais são as receitas correntes dentro do 26 milhões ali, e quais são as receitas de capital dentro do 2.837. Então, nós temos aqui na primeira coluna a divisão da receita corrente, ou seja, o desdobramento dela por natureza. Imposto, taxa de contribuição de melhoria. Então, uma previsão de arrecadação de 3.413. Até o segundo quadrimestre arrecadou 2.262, que correspondeu a 66,48% da meta estabelecida. E se não ficar assim, a gente falando todas elas, a mesma interpretação da primeira linha aí, que das receitas de imposto, taxas e contribuição, as demais têm sua meta estabelecida na primeira coluna e tem a arrecadação também na quarta coluna aqui até o quadrimestre. E aqui o percentual de cada uma em relação à meta estabelecida. E fecha a arrecadação até o segundo quadrimestre de 61,59%. Lá, o primeiro quadro é por categoria econômica. O segundo quadro divide quais são as receitas da primeira categoria econômica de receita de capital, né? Que é impostos, contribuição, receita de contribuições, receita patrimonial, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Essas receitas é a subdivisão das receitas correntes. Tem a meta estabelecida aqui de cada uma neste quadro, o que arrecadou até o quadrimestre, segundo quadrimestre de cada uma, e o percentual em relação à meta estabelecida de arrecadação de cada uma. A de capital, a mesma coisa. Nós temos lá a receita de capital no primeiro quadro, com 2.837. Aqui divide quais são as receitas de capital. Então, nós temos aqui operação de crédito, alienação de bem, amortização de empréstimo zerado, transferência de capital 2.837, e vem o total das duas categorias que fecha o orçamento de 29.719. Também as receitas de capital individual aqui do desdobramento, ela tem a meta de arrecadação de cada uma e o que arrecadou até o segundo quadrimestre e o percentual arrecadado de cada uma, que fecha em 61,59% de arrecadação, de execução da receita, arrecadação da receita em relação à meta estabelecida do orçamento. Ou seja, está prevendo arrecadar em 2019 29.719.000, falando em número redondo, e arrecadou até o segundo quadrimestre 18.305.000, que correspondeu a 61,59% da meta estabelecida. Dentro dessa arrecadação, há um quadro aqui que demonstra as principais receitas arrecadadas dentro desses 18 milhões, dos 18 milhões arrecadados lá. Então, nós temos aqui o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, com uma previsão meta de arrecadação de 953 milhões a mil, arrecadou 618 mil, que representou 64,92. O ISS, da mesma forma, tem aqui os números dele. O Fundo de Participação dos Municípios, com uma previsão de 8.600.000, arrecadou até o segundo quadrimestre 5.397.000, que correspondeu a 62,75% no valor previsto, ou arrecadado. O ICMS, 8.100.000 de meta estabelecida para arrecadar, arrecadou até agosto 5.630.000, que representou 69,51% dos 8.100. E depois tem o IPVA, o Fundeb, com uma meta de 4.200.000 para receber em 2019, e recebeu até o segundo quadrimestre 3.009.000, que representou 71,64%. E a receita do SUS, a interpretação é a mesma aí, né? Com seu percentual de 51,37% arrecadado em relação à meta estabelecida anual, e fecha o orçamento também das principais receitas aqui. Aqui não estão todas.
Lá, daquele total arrecadado de 18 milhões, foi extraído de lá as principais, que são essas que estão aqui, que elas somam 16.836.000 dentro dos 18 milhões arrecadados até agosto. Então, esse foi o comportamento da receita. Aí vem as despesas, que é uma segunda fase aqui da apresentação. As despesas, essa é uma demonstração das despesas correntes e de capital. Observe que nós temos lá receita corrente e despesa corrente. Toda receita corrente vai gastar em despesas correntes. Toda despesa de capital que receber vai gastar em... Toda a receita de capital que receber, que nós vimos lá em cima, vai gastar em despesas de capital. Então, nós temos aqui que as despesas correntes são compostas pelas seguintes despesas: pessoal em encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes destinadas a atender as outras despesas não classificadas nas modalidades anteriores. Então, tudo que é despesas correntes, despesas permanentes que a prefeitura tem, são pagas com receitas correntes. Então, nós temos uma previsão, uma meta orçamentária de gasto em despesas correntes de 25.165.000. Empenhou, gastou até o segundo quadrimestre, dentro desta categoria de despesa corrente, 16.251.000, que representou 64,57% de despesa gasta em relação à meta estabelecida, que é 25 milhões. As receitas de capital de 4 milhões, as despesas de capital de 4.374.000 foi comprometida ou foi empenhada 1.431.000, que representou 32,73% da meta estabelecida. E a reserva de contingência não foi mexida. Então, numa despesa fixada para ser gasta de 29.719.000, até agosto, segundo quadrimestre, foi gasto 17.683.000, que representou 59,50% da meta anual dos gastos. Da mesma forma que a receita corrente tem a divisão dela por natureza, as despesas correntes de capital também têm a sua divisão. Então tem aqui, despesas correntes. Uma das divisões dela é gasto em folha de pagamento pessoal e encargos. Está previsto para gastar em folha, em pessoal, 14.011.000 em 2019. Foi empenhado até agora, gasto 8.442.000, que representou 60,25% da meta estabelecida, da fixação inicial. Juros e amortização da dívida. Tinha uma previsão de uma fixação de gasto de 45.000. Foi gasto mais um pouco, foi gasto 46.273, que representou 102,83%. Ou seja, gastou um pouco mais da meta estabelecida. Outras despesas correntes, 11.108.000 de previsão para fixação para gasto. Foi gasto 7.762.000, que representou 69,87% da meta estabelecida de 11.800.108. As despesas de capital, investimentos, uma previsão de uma fixação de gasto no ano de 3.624.000. Já comprometeu 1.600.000 que gastou, representou 27,78% no total de investimento fixado. Amortização da dívida, que é pagamento de parcelamento de dívida. Está uma previsão de 750.000. Foi pago até agora, gasto até agora 405.000, que representou 56,67%. E fechando aqui o orçamento, né, da despesa,
uma despesa fixada de 29.719.000 para ser gasto no ano. Até agosto gastou 17.683, que representou 59,50% da meta estabelecida para gasto da despesa no orçamento total. Até aí tem alguma dúvida? Tem alguma... Aqui tem um demonstrativo da despesa dos 17 milhões que gastou, 683, que gastou até agosto, uma despesa por função. Porque hoje, o que é função, para bem rápido assim? Hoje, tanto a União, como o Estado e como os municípios, é padronizado as despesas e receitas para os três, é uniforme para os três governos, União, Estado e município. Trabalham com função e subfunção. A mesma função que serve para a União, para o Estado e para o município, serve para o município, são os três. Então nós temos, o orçamento ele é montado tecnicamente em função, subfunção, programa, projeto, atividade e ação. Os únicos que são padrão, para os três níveis, é a função e subfunção. Por exemplo, educação, a função é 12, educação. Se pegar o orçamento da União, vai ter lá na educação a função 12. Pegar do Estado, vai ter a função 12. Pegar do município, a educação é função 12. Saúde é função 10. Isso é estabelecido pela 4320, a lei federal. Então, função 10, saúde, Estado, União e município, usa a mesma função. Depois vem as subfunções dentro de cada função. É padronizado. Por quê? Porque se a União, o Tesouro Nacional, quiser saber quanto que se gastou no Brasil na função 12, na educação, ele vai... Porque os municípios, o Estado, mandam todas essas informações para lá. Então, ele chama lá, no sistema da União, lá, a função 12, consolidada entre Estado e município, ele vai ter o total gasto em educação no Brasil. Então, essa técnica de montagem do orçamento por função e subfunção, ela serve para essa totalização das funções a nível superior, a nível geral. Então, nós temos aqui a primeira, uma função legislativa, ou seja, o que gastou no legislativo até agora? 695 mil. Falar em número redondo. Tem uma outra função, que é a função 4, administração. Gastou, isso já no executivo aqui, 1.696.000. Tem a função segurança, 17.280. Tem a função 8, que é assistência social. Essas funções aqui, tanto União, Estado e município, são as mesmas. Inclusive o número e o nome. Função 8, assistência social. Foi gasto até agora 747 mil. Função 9, previdência social, 648 mil. Função 10, saúde, 4.587.000 de gasto até agosto. Função 12, educação, 5.031.000 de gasto até agosto. Função 13, cultura, 497 mil. Função 15, urbanismo, 2.005.000. São os gastos até agosto. Na função 16, habitação, 17.546. Na função 18, gestão ambiental, 3.000. Na função 20, agricultura, 288.000. Na função 25, energia, 45.000. Na função 26, transporte, transporte são estradas de rodagem em geral, 545.000. Na função 27, desporto e lazer, 147.000. E na função 28, encargos sociais, 708.000. Totalizando o gasto até agosto, por função, 17.683.000,
que é o gasto da receita, da despesa corrente e capital junto. Aqui pega por função, que dá o mesmo valor por categoria econômica que nós vimos no quadro anterior. Aqui é o gasto do urbanismo aqui, nós temos o gasto com a manutenção de vias públicas em geral, de toda a cidade, urbanismo. Praças, gasto com as praças, todo o gasto com as vias públicas, todo o gasto com praças, manutenção de tudo isso daí. Aqui, em todas elas tem um funcionário, em todas elas. Todas. Não tem, eu acho que aqui 95%, 98% tem funcionário. Não, encargos especiais. O que é encargos especiais? Os encargos especiais são, aqui dentro tem, o que caracteriza como encargo especial? É o pagamento e recolhimento do PASEP, é o pagamento da amortização da dívida e é o pagamento de, tem um terceiro aí, o pagamento, amortização da dívida. Recolhimento de encargos sociais e amortização da dívida pública. E o recolhimento do PASEP, que gastou nesses 3 itens 708 mil, até agosto. Não é encargos sociais. Encargos sociais, ele está dentro das demais, a única que não tem pessoal aqui dentro direto é esses encargos especiais aqui. As demais funções tem. Uma dúvida minha, Madeixa. Boa noite. Não falei com você. Boa noite, presidente, vereadores, Madeixa. Eu, às vezes, vejo assim, o pessoal falando sobre receitas, principalmente os impostos. É o FPM, Fundo de Participação do Município. Eu vejo, o Brasil está em crise, não veio dinheiro esse mês, não veio tanto dinheiro. Como é que é vinculado esse dinheiro, essa receita que entra? Realmente tem mês que vem mais, tem mês que vem menos? Como é que é? Porque eu vejo muito falar, olha, no meu governo, nós não ganhávamos isso, agora está vendo muito mais. E daí outro fala que não, e outro fala, e a gente fica sem saber como que é essa entrada de receitas no município. Se realmente tem uma queda quando tem uma crise econômica ou não. É assim, vamos falar das receitas primeiro próprio, impostos e taxas, que é diretamente no município. Aqui vocês sabem que a arrecadação disso, a correção disso é anual. Ou você mexe na planta genérica de valores, ou faz um recadastramento para aumentar o recadastramento imobiliário, ou quando já é feito isso e não tem mais como atualizar essa planta, é o percentual que são aplicados da inflação para corrigir esses impostos. Ou seja, todos os anos é a mesma coisa. Não muda essa técnica. Daqui para trás, de 2009 para trás, a técnica sempre foi a mesma. Entendeu? Então, esses impostos e taxas, e os impostos e taxas, é dessa forma. Ela é administrada pelo município. Então, quem corrige, quem cobra é o município. Quem aplica a correção para aumento dela para o exercício seguinte é o município. Depois nós temos o ISS, que o ISS é a prestação de serviço dentro do município. Também, quanto mais tivesse empresas, firmas, indústrias, seria melhor para o município. Arrecadaria muito mais. Depois nós temos aqui, vamos falar das principais. Aí nós já pula para aquelas que são principais, FPM. Fundo de Participação dos Municípios. É uma receita constitucional que o município não... É obrigação, o repasse é permanente, é obrigatório. Por isso que se chama repasse constitucional. Está na Constituição que os municípios recebem uma parte do FPM. Esse FPM, o município recebe com base ele tem um índice de participação aí,
de acordo com o número da população. Dependendo da população, o município é enquadrado numa escala de índice, que esse índice é aplicado no bolão de arrecadação dele. E aí vem para o município mensalmente esse recurso. Esse recurso, às vezes fala, esse mês veio menos, o mês passado, o ano passado veio mais. Aí depende da economia do país. Entendeu? Não é uma coisa que depende só daqui. Depende da economia do país. Você fala para mim que, por exemplo, você falou do número de municípios, de habitantes. Se Pereira tivesse mais de 10 mil habitantes, o fundo de participação seria maior? Então, eu não sei, eu não vou saber falar para você essa escala de percentual. É 0, alguma coisa, 1.0, 1.2, até tanto é X, até tanto é Y. Nós estamos, Conchas e Pereiras, do município, vamos falar aí, até 20 mil habitantes, é para estar no 1.0. Pega lá de 20 mil a 50 mil, já é um percentual maior entendeu? Então tem uma escala nesse ranking de pontos, de acordo com o número da população. Mas isso daí sempre é o mesmo. A não ser que o município tem um puta de um crescimento aí, que daí ele vai mudar de enquadramento dentro dessa escala. E quando se fala em arrecadar mais ou menos, é por causa da economia. Essa é a maior fonte de renda do município. É a maior fonte. A segunda, ICMS. Da mesma forma, os municípios têm um índice de participação no bolão do Estado. Esse bolão também tem uma importância. Esse índice tem uma importância, assim, de acordo com a arrecadação de receita própria do município, os impostos do município. Tudo que o município arrecadar, quanto mais o município for maior a arrecadação de impostos, que nós chamamos de valor adicionado no ICMS, para o município vai favorecer mais esse índice. E toda aquela emissão de notas de produtores rurais também é por aí que se apura o valor adicionado do município. Então, que nem aqui, está sendo feito até um trabalho muito, muito importante vou falar o nome do rapaz lá, porque eu não lembro o nome da empresa dele, Lombardi. Ele vem fazendo uma recuperação desse índice de ICMS aqui no município, é muito bom. Não, porque se ficar quieto, se não tiver um trabalho dessa natureza, vai cair o índice no município. Outro que fizer vai ganhar mais. Então, se não aumentar, no mínimo ele vai manter o mesmo, que já é uma grande vantagem para o município. Então, esse trabalho é muito importante que seja feito e continue sendo feito, para garantir porque é de acordo com o índice de participação, desse índice. O município, vou falar aqui, eu não sei qual que é o índice correto aqui agora de cabeça, mas é 0,00 alguma coisa. Esse índice é aplicado no bolão arrecadado do ICM mensalmente. Arrecadou X, aplica o índice e vem para o município. Também varia um pouco do quê? Da movimentação, da circulação de mercadoria em todo lugar, não é só em Pereiras, não é só no município. Estado, União, no Estado principalmente. Então varia aí. Depois tem o Fundeb, que é outra receita. Mas esse aumento de um ano para o outro, o prefeito, eu recebi menos, você está recebendo mais. A receita nunca ela cai menos que o exercício anterior, menos que o ano. Há um aumento de receita e há um aumento de despesa. Só que a gente vê que o aumento da despesa é muito maior que o aumento da receita real. Por exemplo, se pegar, vou falar assim, uma receita do SUS, está fazendo orçamento, nesse orçamento estão fazendo para 2020, a gente buscou no site do Ministério da Saúde, tudo aí, qual seria a correção
dessas receitas da saúde para o município. É na faixa de 3%, 3,5% de aumento para vir. Nós temos na saúde, que hoje é fundo a fundo, os blocos de custeio, atenção básica, a assistência farmacêutica, vigilância em saúde, ambulatorial, atendimento ambulatorial e hospitalar, são blocos, são denominações de receitas que o município recebe dentro do SUS. Isso daí, se o município receber X, vai receber X disso, a correção para o ano que vem é 3,5%, 4%. Agora, a despesa disso daí, que de um ano por outro, é muito maior. Não que vai ter só mais despesa aumentando, é que a inflação das despesas permanente é muito maior do que o aumento da receita. Então, isso prejudica muito, né? Eu vejo que prejudica bastante. E os serviços têm ficado muito para os municípios, né? E o aumento não tem muito, né? Então vai aumentando as despesas. despesas. Eu recebi mais ou menos, eu estou recebendo menos. Não recebem. Se pegar os números, ano por ano, sempre a receita vai estar um pouco maior. Mas, por compensação, a despesa também da mesma forma. Tem aqui aplicação no ensino agora. Dentro da arrecadação que o município teve até agosto, primeiro, o que a Constituição estabelece? Que ele cita lá no artigo da Constituição que das receitas tais, os municípios têm que aplicar, no mínimo, 25% na educação. Na arrecadação até agosto, de arrecadação de receita, foi arrecadado, veja bem, receitas correntes só que entra, 17.299.000. O 25% não é em cima de toda esta arrecadação de 17.299.000 que arrecadou até agosto. Dentro delas estão as receitas que na Constituição estabelece que formam a base de cálculo para gastar o mínimo de 25%. Pegando todas essas receitas lá dentro do 27%, a receita até agosto, até o segundo quadrimestre, foi de 13 dessas receitas que se dentro daquela 17 que se vincula para a educação. Deu um total de 13.988.000 arrecadado de receitas de impostos dentro dos 17 milhões. Não é todo o 17 arrecadado, é parte. O mínimo obrigatório de 25 em cima dos 13, o município tinha que gastar 3.497.000. É o mínimo que ele tem que gastar. Teria que gastar. No ano. Aqui até agosto, porque aqui estamos pegando até agosto, né? Isso. Mas vai fechar no ano com o que vai mais gastar entrar. mais, com certeza. Aqui até agosto. Então, se pegando esse quadrinho aqui, nós vamos ver. Tivemos uma despesa empenhada na ensino infantil de 85.735, no ensino fundamental de 1.121.000. Se observar aqui o que empenhou no ensino infantil e o que empenhou no ensino fundamental, tem um percentual nessa coluninha aqui de 0,61 para o ensino infantil, dentro dos 25. 8,02 para ensino fundamental, que deu 1.121.000. E aqui que tem um problema que a pessoa tem um pouco de dificuldade para entender. Retenção do Fundeb aqui entra como aplicação no ensino para o município. 2.371.000. Ou seja, o município recebeu, nós vimos aqui atrás, do Fundeb. Deixa eu ver onde está aqui. Acho que não está detalhado o Fundeb aqui. Está aqui. Não, recebeu 3.009.000. O município contribuiu com as receitas, porque aqui embaixo fala,
embaixo da educação aí, ó. Antes de concluir aquela lei, embaixo desse quadrinho que eu estava falando da educação, veja aqui, ó, aplicação de recursos no Fundeb. Dá para acompanhar aí? Até o segundo quadrimestre. Recurso recebido do Fundeb mais aplicação financeira, 3 milhões e 13. Foi o que o município recebeu. Aplicação mínima disso aí, de 60%, 1 milhão. Vamos falar só do primeiro aqui, o 3 milhões e 13. Quanto que ele contribuiu no bolão do Estado? Ele contribuiu 2 milhões 371 e recebeu 3 milhões e 9. Então, o Fundeb é vantagem para o município. Porque da onde que saiu esses 2 milhões da receita do município? 2 milhões 371 do Fundeb. Saiu das receitas aquilo que arrecadou de FPM, de ICMS, de IPVA, de Imposto Territorial, da Lei Candir e tem mais uma. Não estou lembrando o nome dela. Que arrecadou dessas 6 receitas, até agosto, 20% dela fica retido para formar o bolão do Estado. Só que esse 20% não entra financeiramente para o município, entra o líquido. Então vamos dar um exemplo. Se recebe 1 milhão no mês, 20% é 200 mil. Entra na conta da prefeitura 800 mil, a gente contabiliza aqui o 1 milhão, financeiramente só entra 800 ou 200 mil. Ficou retido no Estado, mas a gente contabiliza ele como gasto, já como gasto da educação. Esse 20%. Para fechar essa diferença entre o financeiro e o que ficou retido no Fundeb. Depois, então, até agosto, o município contribuiu com 2 milhões 371 mil desses 6 impostos. Daquilo que arrecadou, nesses 6 impostos, 20% ficou para o Estado, para formar o bolão do Fundeb, que representou 2 milhões 371. Depois, o que acontece? Volta para o município isso daí. De que forma? Em cima do número de alunos matriculados no censo escolar, que é informado para o Estado. Forma-se o número de alunos no censo escolar. Todos os municípios têm lá, informam o número de alunos do ensino fundamental, infantil. Se retém, depois vai liberando de acordo com o número de alunos, é isso? O retorno é, de acordo com o número de alunos. Então, você observa o quê? Vamos admitir que não tivesse o Fundeb. Em vez do município, vamos falar aqui, dos 3 milhões, que 579 mil que o município gastou, ele não gastou financeiramente os 3 milhões aqui, ele gastou 2 milhões, ele gastou 2 milhões 371, que já ficou para o Estado e voltou, de retenção. Ele gastou financeiramente aqui o quê? 85.735 e mais 1 milhão 121. Esse sim foi gasto direto pelos cofres do município. O 2 milhões 371 é receita que deveria vir, o caso do 1 milhão que eu falei, mas ficou retido com o Estado para formar o bolão. E nós aqui contabiliza como gasto na educação. Então, esse 2 milhões 371 não foi gasto financeiramente aqui dentro. Mas se não tivesse o Fundeb, ia receber os 3 milhões e pouquinho. Ia receber todo o Fundeb. Toda o FPM, ICM, não ia ter a retenção, então ele vinha direto. Em vez de aplicar. Mas daí não aplicava só na educação. Aí é só educação. Então, mas porque tem o Fundeb, vem só para a educação, não é? Não. Os 20%, assim, né? Ó, o 25% o 25% é uma coisa, o Fundeb é outra. 25% de todas as receitas que o município receber, própria e transferida, ele tem que gastar 25%. Sim. Dentro dessas próprias transferidas, está o FPM, ICM, IPI, PVA, que são as receitas que são deduzidas delas, 20% para o Estado. Desse bolão dos 20% e dessas 6 receitas, aqui diretamente o município vai gastar na educação 5% só,
Por quê? Porque 20 ficou retido e já conta como aplicado. Entendeu? Do total, do somatório dessas 6 receitas que arrecadar no ano, 20% fica. Não é 25%, é tudo imposto isso aí. O município tem que gastar 25%, 20% ficou retido. Aqui, ele vai somar desse total arrecadado 5% e vai gastar aqui, porque 20% ficou retido. E conta como aplicação no ensino. Entendeu? O Fundeb é outra coisa. O Fundeb está servindo para fazer. Agora, além dos 25%, o município vai gastar mais os 100% que receber do Fundeb, que é separado. Só que a retenção para a formação do Fundeb conta para a aplicação no ensino. Então, aplicou aqui até agora, botando no quadro, de receita empenhada e liquidada, 25,59%. E o pago correspondeu a 24,46%. Ou seja, tem despesas que fechou agosto e que não foram pagas ainda. Empenhou, liquidou, mas não pagou. Vai pagar agora em setembro. Continua pagando em setembro. Essa aplicação mínima de 60% de profissionais do magistério para os professores da educação? Agora, então, esse quadrinho seguinte é o seguinte, ó, dos 3 milhões e 13, que aqui é o que recebeu do Fundeb. Isso. Agora estamos falando do Fundeb, não mais na aplicação do ensino, Tá. direta. Desses 3 milhões que recebeu até agosto, 60% é 1.808.000. Esse é o mínimo que teria que gastar até agosto nos profissionais do magistério. Tem uma outra regra que fala que aplicação mínima de 95% dos recursos recebidos no Fundeb no exercício de origem. O que a lei quer dizer aqui? O município, do 100% que receber de repasse do Fundeb, ele tem que gastar dentro do exercício no mínimo 95% desse valor. Ou seja, 5% dele pode passar para o exercício seguinte e tem que ser gasto no primeiro trimestre. Vamos supor, se chegar a fechar 31 de dezembro com 92% de gasto no exercício, já entrou o município numa penalidade. Ele não gastou, faltou 3% do mínimo obrigatório para gastar daqui dos 100% que ele recebe dentro do exercício. É uma outra regra. O que gastou, agora vamos falar aqui dentro do Fundeb. Com o magistério, gastou 1.808.000, que representou 59,77%. Liquidou o mesmo. Aqui tem uma falha, aqui nesse pagamento não, aqui tem uma falha. É 1.494 aqui. Esse 2 aqui não é 2 milhões, é 1.494 aqui, que representou 82,76%. Que não seria. Ou seria o quê? Quanto que tinha que gastar? 1.808.000 do que recebeu. Quanto que gastou? 1.801.000. Então não atingiu 60% obrigatório. Faltou 59,77, faltou um pouquinho para 60 aí. Já está numa penalidade porque não atingiu. Mas isto não é agora. Isso vai medir a penalidade em 31 de dezembro. 31 de dezembro não pode chegar nessa situação. Tem que fechar um mínimo de 60%. Tem que fechar, né? Não tem o que. E no 40% gastou mais 980.000. Então teve um gasto de 59,77% no magistério, 32% nas despesas administrativas, que somou 92,30%. Que também esse percentual, em dezembro, não pode ficar. Tem que ter no mínimo 95% aqui de gasto, do 100% recebido. Ó, uma observação nessa sequência da educação. Receita recebida do Fundeb até agosto, 3.009.000. Dedução para a formação do Fundeb, 20% do FPM, do ICM, da Lei Candir, do IPI, do IPVA. Deu 2.371.000 a contribuição.
O município recebeu 3.009.000, contribuiu com 2.371. Teve um ganho de janeiro a agosto de 637 mil para o município. Ou seja, o município recebeu mais do que aquilo que ele contribuiu em cima dessas receitas aqui, do arrecadado nessas receitas aqui. Recebeu, ficou lá para o Estado 2.371 dessas receitas, dessas 6 receitas, e voltou 3.009.000, que voltou com 637 mil a mais até agosto. Houve um ganho para o município aí, nessa história do Fundeb, em reter e voltar. Aplicação na saúde. Da mesma forma, as mesmas receitas que servem de base de cálculo para aplicar o mínimo na saúde, na educação, essas mesmas receitas servem de base para a saúde. Podem ver que é os mesmos 13.988.000. A diferença é que, enquanto na educação é 25 mínimo, na saúde é 15 o mínimo, constitucional. O percentual de gasto é menor, obrigatório. Porém, seria um gasto de 2.098.000, que o 15% em cima dos 13 milhões, o município tinha que gastar até agosto 2.098.000, o mínimo de 15%. Era 2.098.000. Ele gastou 3.599.000, acima do mínimo obrigatório, que representou 25,44%. Ou seja, tinha que gastar 15, 2.098.000, mas até agosto ele gastou 3.559.000. Ou seja, gastou 25,44% daquelas receitas obrigatórias para gastar na saúde. Ou seja, foi muito além do mínimo de 15%. Foi 10% e pouquinho a mais do mínimo obrigatório. No pago foi 3.157.000, que representou 22,57%. Situação que lá em dezembro não pode permanecer. Não, aqui pode, desculpe. Porque aqui pode porque é o mínimo 15, dentro do 22 pago está garantida a aplicação de 15. A educação que não. Aí o outro demonstrativo aqui é a dívida fundada. Ou seja, o que é a dívida fundada? Dívida que o município contraiu com parcelamentos. Poderia ser com empréstimos, financiamentos. No caso aqui nós não temos financiamento. Mas temos dívida com o INSS, que o saldo anterior era 4.545.000, amortizou até agora 147.000. É porque aí é pouco por causa do quê? Houve um refinanciamento foi feito um refinanciamento dessa dívida. E o valor aumentou o número de parcelas e o valor de resgate de amortização caiu bastante para o município. Então o saldo é 4.398.000, posição de agosto. Fundo de garantia, 280.000 de saldo anterior, amortizou 53, tem 227.000 ainda para amortizar. Uma dívida com o SAMASP, que o município assumiu, da Electro, né? 498.000, aqui não amortizou nada ainda, continua os 498.000. Tem uma outra dívida que é da prefeitura mesmo, com a Electro, de meses de iluminação pública, que o contrato foi de 185.000, amortizou 71 e falta 114. E tem uma dívida ainda com o Fundo Nacional de Saúde, de 34.000, que permanece devendo. Então, o total da dívida pública no município é 5.273.000, que é a posição agosto de 2019. E aqui vai a amortização de acordo com a negociação feita com essas entidades. A única que está sem amortizar, que está em atraso, é com a SAMASP, a dívida SAMASP, com a Electro. E o Fundo Nacional de Saúde,
que é uma dívida de convênios anterior, que vai ter que restituir esse recurso para o Ministério da Saúde. Aí vem o resultado primário. O resultado primário nada mais é que você pegar toda a receita arrecadada e vai tirar dela aquelas receitas produzidas por essas receitas, ou seja, aplicação financeira de receita, de recurso. O rendimento de aplicação, você exclui desse cálculo, que nós vamos ver. Você arrecadou 17 milhões. Dentro dos 17 milhões, tem 100 mil de aplicação financeira. Então, vai diminuir os 100 mil para achar a receita corrente, a receita primária. Virando o quadro aí, nós temos aqui receitas primárias. Total arrecadado, 18 milhões 305. Vamos tirar daí, como a lei fala, as aplicações financeiras, de 35.794. Ficou uma receita primária de 18 milhões 269 mil, que é chamada de receita primária. Tirou daqui o produto de rendimento dentro dos 18 lá total. São receitas dentro da arrecadação de 18 milhões, que está rendendo nova receita. Esse rendimento sai dessa base de cálculo para apurar a receita primária. Do lado da despesa, nós vamos tirar, a lei fala para tirar toda a amortização de dívida, tudo aquilo que o município estiver pagando de amortização de dívida, dentro do total pago no ano, você tira aquilo que amortizou, para ficar a dívida, a despesa fiscal líquida. Então, foi empenhado 17 milhões 683 mil, amortizou de dívida 400 mil, ficou um total de despesa primária 17 milhões 282 mil. Qual é o resultado primário? Receita menos despesa aqui. A receita primária foi de 18 milhões 269 mil. A despesa primária foi de 17 milhões 282 mil. Houve o quê? Um resultado primário superevitário, positivo, de 987 mil. Arrecadou X e gastou Y, menos. Então, esse é o resultado primário que é tido na linguagem da apuração desse resultado, no conceito, que ele serve do quê? Serve de uma poupança, de uma economia para pagamento de dívida do município. Então, o resultado primário até agosto foi de 987 mil positivo. Ou seja, a receita foi maior. A receita primária foi maior que a despesa primária. Tirou lá os rendimentos dentro da receita, tirou embaixo a amortização de dívida dentro de toda a despesa e subtrai uma da outra. Assim mesmo ficou 987 mil, a receita maior que a despesa. Resultado primário positivo. E o resultado nominal, aqui. Esse resultado nominal é uma ideia, pegar toda a dívida consolidada do município aqui, tanto as dívidas permanentes como a flutuante, aquelas dívidas que existem a curto prazo. Está somando 6 milhões 888 mil. Segundo quadrinho aí, nós temos um valor de 853 mil. Como que achou esse valor de deduções aí, na segunda linha de 853 mil? Você pega aqui, terceira linha, ativo disponível, ou seja, em 31 de dezembro, a prefeitura tinha lá, no boletim de bancos dela, somando tudo, 2 milhões 436 mil. Esse é o financeiro da prefeitura disponível em 31 de agosto. Menos haveres financeiros que não tem, menos restos a pagar. 1 milhão 583 mil. Então, você pega o 2.436 menos 1 milhão 583, fica aqui 853 mil de saldo.
disponível. Por quê? Porque o financeiro é maior que o resto a pagar da dívida. Como que você acha daí o item 3 aqui da dívida consolidada líquida? É a dívida consolidada de 6.188.000 menos o disponível de 853 mil, que amortiza, sobra, pegando o ativo da prefeitura, dos bancos, saldo de bancos da prefeitura, menos o que deve de réus a pagar, sobra 853 mil. Diminui da dívida consolidada de 6.188.000, fica com uma dívida líquida de 5.335.000. Ou seja, o município conseguiria pagar desses 6 milhões apenas pegando toda a receita dele, todo o financeiro dele, nessa data, 31 de dezembro, conseguia pagar, amortizar dos 6.188.000, somente 853 mil. Continuaria uma dívida consolidada líquida de 5.335.000. Que é o resultado nominal. O que é? Nós vemos aqui, na quarta coluna, quadrimestre anterior, o C, que é o 5.335.000, que é o quadrimestre atual, menos o quadrimestre anterior de 5 milhões. No quadrimestre anterior, primeiro quadrimestre, ficou devendo 5.686. Caiu para, quando fechou o segundo quadrimestre, essa dívida caiu para 5.335. Então, teve um resultado nominal bom. Por que bom? Quando é negativo é bom. Porque devia 5.636, ele caiu para 5.335. Ou seja, se pega o C, que é 5.335, diminui do 5.636, houve uma diminuição de dívida de 350 mil. E se você comparar o mesmo C aqui, a terceira coluna de 5.335.000, que é a dívida consolidada líquida de agosto, com a de 31 de dezembro de 2018, de 7.134.000, caiu 1.799.000. Então, o resultado nominal, no período, bom. Que era 7 e caiu para 5. Então, esse resultado nominal foi bom também. A amortização ocorreu. É como se pegar toda a dívida do município e toda aquilo que tem de disponibilidade financeira e ver se dá para pagar a dívida ou não, total ou não. E para finalizar aqui, apresentação de despesa com o pessoal. Resumindo aqui, fechou em agosto com 50,44% de gasto com o pessoal. Ou seja, o gasto de pessoal até agosto foi de... Até agosto não. Pega-se o mês de referência de agosto, a despesa de pessoal do mês de agosto, somada com a despesa de pessoal dos 11 meses anteriores. Deu 12.648.000. Depois a gente pega a receita corrente líquida do mês de agosto e soma com a receita corrente líquida dos 11 meses anteriores, agosto de 2019, os 11 meses anteriores, que somou 25.076.000. Aí você divide a despesa pela receita, o percentual de gasto com o pessoal, em cima da receita corrente líquida, foi de 50,44%. Lembrando que estamos ainda pendente no ajuste que está sendo feito para conduzir. Foi tirado aquilo que não devia estar no pessoal, estava e não devia estar, e aquilo que não estava, que o tribunal apontou, estamos devolvendo, anulando e transferindo para o pessoal. Aí vai dar um percentual fechado. Mas até então, o percentual é 50,44%. O mínimo, o máximo é 54%, como você pode gastar com o pessoal. O limite prudencial, 95% dos 54%, que dá 51,30%. Então, este 50,44% está dentro do limite prudencial.
51.30. Seria essa aí a demonstrativo aqui das metas fixadas no orçamento e aquilo que arrecadou e aquilo que gastou. Se tiver alguma pergunta que possa Deixa eu esclarecer. fazer uma pergunta para você, Madeixa. Naquela dívida da Samasp de 498 mil, entrando a Sabesp, isso não é transferido, não fica para a prefeitura e tem que pagar isso ainda? Isso aí, isso aí teve um acordo, acho que eu não estou por dentro, mas se a prefeitura assumiu, é porque no acordo teve um contrato para assumir. Ou teve alguns acordos do que ficava, do que ia para a Sabesp e do que ficava para a prefeitura. É para estar no contrato. Algum acordo que teve nesse sentido. Ou seja, a prefeitura acho que assumiu o passivo dela, né? A parte assim, acho que a parte de ativo financeiro e passivo financeiro, e precisa ver no contrato, aí eu não saberia dizer. Mas se está aqui, como está com a prefeitura, no contrato, essa dívida a prefeitura assumiu contratualmente não fechar o contrato com a Sabesp. Por isso que está aqui. Então, para a prefeitura fazer, por exemplo, concurso público, Madeixa, que a gente tem, né, tem cobrado, precisa aumentar a receita corrente líquida, né? Porque senão... Porque ela é a base de cálculo. É a né? base de cálculo, né? receita Senão corrente vai dar sempre quase no índice prudencial e daí fica difícil você estar contratando mais. Quando o município tiver no 51.30, ele não pode mais contratar, não pode haver aumento de hora extra. São diversas contenção que o município tem que fazer. Quando ultrapassa esse limite, de 51 pontos, vai para 52, o município tem 2 quadrimestres seguintes para reconduzir esse percentual para se adequar no percentual legal. Aí são medidas de corte de hora extra, enfim, um monte de medidas que tem que ser tomada para poder reconduzir o percentual legal. Senão não. Tem mais alguma? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Dinho, quer perguntar? Ninguém? Dúvida não tem. Ou seja, nós estamos com um monte de dúvida, mas não sabemos perguntar. Então, nada mais havendo a tratar, está encerrada a audiência pública.